Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma reunião comigo mesma e falei muito sério: Fabiana, você precisa não suportar mais viver desse jeito. Você não pode mais aguentar viver assim. Olá, pessoas maravilhosas da internet. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Gente, eu tô tão feliz. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a cada novo inscrito. Hoje eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 32 inscritos. Se eu pensar que tem 32 pessoas que eu não conheço e que estão dispostas a ouvir o que eu tenho pra falar, é muito gratificante. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Não se esqueçam, se você não é inscrito, de se inscrever, de curtir o vídeo, tá bom? Deixa aqui um comentário. É um prazer pra mim responder cada um de vocês. E eu tô muito feliz que a gente tá criando essa comunidade, um apoiando o outro. Bora para mais um vídeo? Hoje eu vou abrir um pouco meu coração com vocês e eu vou contar um pouco da minha trajetória financeira. Basicamente, eu vivia de salário em salário. O que é isso? Você trabalha para ganhar aquele salário que já está comprometido para você pagar as contas, aí você tem que trabalhar de novo para ganhar outro salário para pagar as mesmas contas, né? Que no meu caso era aluguel, alimentação, internet, luz e o bendito do cartão de crédito. Nesse ciclo vicioso que eu vivia, o que estava acontecendo? Eu acabava gastando demais no cartão, perdia completamente o controle. E muitas das vezes era preciso eu parcelar, pagar juros absurdos na minha fatura para eu poder conseguir cumprir com o meu compromisso. Só que assim, eu não estava cumprindo da forma certa, né? Eu estava fazendo errado. Eu estava pegando emprestado com o banco a juros absurdos para poder quitar a fatura. E assim, eu vi que aquilo estava me prejudicando demais. Foi aí que eu decidi fazer uma reunião comigo mesma, porque eu estava pé da vida com aquela situação. Minha vida era trabalhar para pagar juros. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma reunião comigo mesma e falei muito sério: Fabiana, você precisa não suportar mais viver desse jeito. Você não pode mais aguentar viver assim, com o seu salário comprometido todo com a fatura do seu cartão. Isso não existe. Foi aí que eu fui buscar conhecimento. Aí você vai falar assim: ai, Fabiana, mas eu não gosto de ler. Tudo bem, gente. O YouTube tá aqui para isso. Aqui tem vídeo de qualquer assunto que você quiser aprender. Então, assim, eu fui buscar em livros, mas você não precisa fazer igual a mim. Você pode fazer do seu jeito, entendeu? Então, tem muitos vídeos, muito podcast legais que você vai absorver muito conhecimento. Eu absorvi muito conhecimento através do YouTube. Ao invés de eu perder horas e horas lá no Instagram, olhando a vida da blogueira, o que a blogueira usa, o que a blogueira compra, o que ela tá fazendo, aonde ela come. Eu gastei, gente, todo esse tempo em informação. Eu busquei conhecimento sobre finanças, sobre minimalismo, sobre controle emocional, porque eu entendi que gastar dinheiro estava relacionado a emoções, fontes de renda extra, qualquer coisa, gente, relacionada a dinheiro que me ensinasse a controlar, a ganhar dinheiro, eu estava estudando, eu estava pesquisando. Eu não tinha preguiça para isso. A verdade é que eu não queria mais ser aquela pessoa descontrolada do cartão. Eu não suportava mais ser aquela pessoa. Eu fui radical, eu falei: eu não uso mais o cartão. E eu fui muito firme com isso. Porque não adianta você ter boa intenção se o seu comportamento ele não muda. Não adianta você falar assim: ah, eu vou emagrecer. Se você não parar de comer besteira, passar a se alimentar de forma mais saudável, frequentar uma academia, fazer uma caminhada, e a mesma coisa com dinheiro. Não adianta eu falar assim: eu vou economizar. Se eu continuar indo à rua, ver lojas, ver coisas que estão na moda, seguindo a blogueira, levar o cartão para baixo para cima, eu não vou conseguir. O que muda são os comportamentos. Só a boa intenção não vai mudar a sua vida. Gente, eu lembro perfeitamente de um dia que eu peguei tudo que eu tinha e paguei a fatura do cartão. E eu fiquei sem dinheiro, porque eu paguei tudo ali. E antes dessa decisão, eu fazia o quê? Eu ia lá, comprava tudo que eu precisava no cartão.
Aí no próximo mês a fatura já estava enorme de novo. Então eu falei assim, eu lembro perfeitamente desse dia, eu falei assim, eu preciso buscar outras rendas para eu não usar o cartão, já que eu decidi que eu fui firme, que eu não vou usar mais o cartão. Quando essa virada de chave veio, eu precisava viver com menos, eu precisava fazer renda extra, e que aquele dinheiro que estava entrando da renda extra não era um dinheiro para eu gastar, era um dinheiro para eu conseguir passar o meu mês, bancar as necessidades da minha casa. Foi aí que eu mudei completamente a mentalidade. Eu falei assim, eu vou ser determinada nisso aqui. Gente, você precisa ter um alvo e olhar só para ele, seguir até o fim. O meu alvo, no começo, no comecinho, era o quê? Sair da fatura, sair do cartão de crédito. Esse era o meu alvo. Então eu falei assim, eu vou fazer o que for preciso. E você também precisa ter um alvo. Seja qual for o seu objetivo, você precisa olhar só para ele. Porque qualquer coisa que você olhar para o lado, vai aparecer uma oportunidade de você gastar. Qualquer dinheiro extra que entrar, você vai lembrar que precisa comprar alguma coisa. Então, assim, uma coisa que eu falo que foi uma virada de chave é essa. É você olhar para o seu alvo, não abrir mão dele. Eu acho que o meu alvo foi esse. Eu olhar para trás e eu lembrar que eu vivia perturbada, gente, com fatura. Eu vivia fazendo conta. Eu não tinha paz. Eu olhava pro cartão como uma boia e ele era, na verdade, uma âncora. Ele estava afundando a minha paz. Não, não era ele. A verdade seja dita. Era eu, através do cartão, que estava acabando com a minha paz. Você tem que ter determinação. Porque sempre vai aparecer uma oportunidade de você gastar o seu dinheiro. E se você não for muito determinado, você vai gastar. Porque são várias bandejas, várias oportunidades. A gente está vivendo uma era de consumo muito grande. É louco pensar que hoje em dia a gente vive como faraós, né? Porque os faraós que tinham comida a hora que quisessem, coisas ali no toque das mãos, sei lá, tocava uma campainha, aparecia alguém para servir. E hoje em dia a gente vive uma vida assim, gente. A gente vive uma vida muito melhor do que os reis lá na Idade Média viviam. É tudo muito fácil. Você querer gastar é muito fácil. Agora, economizar é difícil. Então, você tem que ter determinação. Depois que eu decidi o que eu iria fazer para mudar a minha situação, eu comecei a estruturar aquilo. Eu comecei a fazer um bico aqui, um bico ali. E, gente, é aí que você tem que ter foco. Porque quando você começa a ver dinheiro entrando, você tem que focar. Esse dinheiro não é para eu gastar com bobeira. Esse dinheiro é para eu quitar as minhas contas, passar o meu mês. É para isso. Senão você vai gastar mais. É aí que tá a importância de você mudar a mentalidade. Porque antes não podia sobrar nenhum dinheiro. Todo o dinheiro que sobrava, eu já tinha em mente uma forma de gastar ele. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer agendas extras, depois eu posso falar aqui o que eu fiz em outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Eu entendi o quê? Que não adiantava eu buscar formas de ganhar dinheiro. O meu problema não era o dinheiro que estava entrando. O meu problema era como eu estava gastando. Aí eu falei, eu tenho que mudar minha mentalidade, não vou ficar fazendo renda extra para sempre e continuar gastando absurdamente. Foi aí que eu falei, não, eu preciso me educar. E eu acredito que a maioria das pessoas realmente passa uma vida difícil. A situação do brasileiro tá difícil. Mas muitas dessas pessoas têm condição de viver de forma mais simples. Eu já falei sobre isso. Você viver mais simples, porque na maioria das vezes o nosso salário nem é tão ruim assim. O problema é a forma desordenada que a gente gasta. Então, gente, não tem segredo. Se você não mudar o seu comportamento, se você não passar a ser mais simples, o seu dinheiro não vai dar. Se você ganha 3 mil, você vive apertado com 3 mil. Aí você passa a ganhar 5, você pensa assim, vou viver melhor? Não. Você aumenta o seu custo de vida. O seu custo de vida ele vai estar sempre equiparando ao seu salário. E isso é errado. Você tem que aprender a viver com menos. Você não pode ser inconsequente. Senão daqui a pouco você está gastando o seu salário todo e você vai estar comprometendo o dinheiro da sua renda extra toda. Não seja mais inconsequente. Tenha foco, seja firme, saiba aonde você quer chegar. E o segundo passo que me ajudou a estruturar isso aqui foi viver de forma frugal. Eu já falei sobre essa palavra aqui, parece que tá errado, mas tá certo. É você viver uma vida simples. Isso foi a cereja do bolo.
Não tem milagre, gente. Temos que viver degraus abaixo. A única forma da gente controlar nossas finanças é vivendo de forma simples. E você só assim vai deixar de ser escravo do seu dinheiro. Só assim você vai deixar de ser escrava do seu salário, sabe? Vai parar com isso de viver de salário em salário. E não tem nada errado em você ser simples. O que tá errado é você tá devendo Deus e o mundo e vivendo como se você fosse rico. Isso daí não é certo. Agora, você ser simples, não tem nada de errado nisso. Eu acredito que viver abaixo do que eu ganhava e procurar ganhar além foi uma decisão muito sábia quando eu tava ali naquele primeiro momento de querer parar de usar o cartão, estruturar minha vida financeira. Então, assim, é uma coisa que eu indico para todo mundo. Quando eu converso isso com as pessoas, que eu falo que eu não uso mais o cartão de crédito, elas me perguntam, como é que você consegue? Eu falo, hoje eu já estou adaptada a essa vida. Mas no começo, lá quando não foi fácil, o que eu fiz foi isso. Eu determinei, não uso mais, vou buscar ganhar mais dinheiro para não precisar passar mais as coisas no cartão e vou querer coisas mais simples, assim. Não tô falando que você tem que ter coisas ruins. Só que, gente, você não precisa ter tudo. É diferente a mentalidade. Quando você tá com cartão, você pensa assim, eu tenho limite no cartão, eu posso passar. Quando você não tá com cartão, você pensa assim, nossa, eu tenho 2 pares de tênis em casa, pra que eu vou comprar o terceiro? É diferente o pensamento. Aí, na medida que o meu salário foi aumentando, as minhas contas foram diminuindo, eu pude começar a economizar, comecei a investir, que já foi outro passo que eu aprendi a lidar com o dinheiro, coisa que eu nunca tinha ouvido falar em investimentos. CDI, CDB, carteira de investimento, nada disso, gente, eu não conhecia nada disso. E hoje, eu olhando para onde eu cheguei, eu pensar assim, gente, caraca, uma pessoa que era endividada, porque eu tinha dívida, eu era endividada. Mesmo que meu nome não tivesse sujo, eu era endividada, porque eu tava ali no giro do cartão. E hoje eu sou uma investidora, eu vejo a volta por cima que eu dei, aonde eu cheguei, e não tem como eu não ficar orgulhosa de mim. É lógico que eu economizo, mas assim, sem avareza, sem mesquinhez. Eu consigo viver com equilíbrio. Antes eu achava que meu salário não era o suficiente para mim, mas hoje eu sei que eu que não sabia administrar ele. E com você pode estar acontecendo a mesma coisa. O seu aperto financeiro talvez não é porque você está ganhando mal, não é quanto você ganha, mas é quanto você gasta. Então eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a mentalidade que precisa ser mudada. Começa a analisar onde que você está gastando, como você está gastando, o que você pode mudar. Saia desse consumismo de querer comprar tudo, de gastar seu limite todo, pensar assim, ainda tenho um tantinho de limite, dá pra isso. Gente, eu era tão compradeira que, tipo assim, eu queria uma coisa que fosse R$ 500. Aí eu tinha R$ 200 só de limite no cartão. Eu falava assim, não dá pra comprar aquilo, vou comprar outra coisa que dá. Eu gastava sem precisar. Então, assim, se eu determinei que eu não ia usar mais o cartão e eu consegui, eu acredito que você também consegue. Agora, se você já passou por isso que eu passei e conseguiu zerar sua fatura do cartão, deixa aqui nos comentários o que você fez para se livrar dessa dívida, dessa tormenta, que eu ia dormir pensando no cartão e eu acordava pensando no cartão. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar a nossa jornada por aqui, deixar seu joinha. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!